Ô Mariana, paz e bem, você também, doutor Frederico, todos que estão nos ouvindo no Gazeta, desculpa que a gente estava numa sessão agora aqui do plenário do Senado, um pouco acalorada, digamos assim, e aí por isso que eu me atrasei um pouco. Que falar em algum momento aí, uma pauta que acabou sendo abocanhada, digamos assim, até por parte da esquerda ali, a gente viu levantando algumas bandeiras ao mesmo tempo, tentando trazer e roubar essa pauta mesmo, mas o senhor tem protagonizado esse assunto desde o começo aí no Senado também. O senhor poderia trazer atualizações, novas perspectivas depois dessa CPI das bets? Olha, a CPI das bets é uma vergonha completa para o Brasil, né? O desfecho foi um final melancólico. Eu apontei lá no nosso voto a blindagem que estava acontecendo, a gente poderosa, né? Requerimentos fundamentais que iriam esclarecer supostas extorsões, inclusive de parlamentares em relação a donos de casa de bets para não vir, de deputados federais também, a questão do secretário nacional de apostas do governo Lula, que estranhamente, né, foi escolhido, mesmo ele tendo sido um lobista de casas bets, ou seja, é aquela velha história clássica. A raposa cuidando do galinheiro, não deixaram a gente trazer. Olha, foi uma coisa, Mariana, doutor Frederico, você que está nos assistindo, que não é à toa que a imagem do Senado é ruim na população, porque na última quinta-feira, senadores que nunca pisaram na CPI durante 6 meses, eram membros da CPI, nunca pisaram lá, eles continuaram sem pisar, mas resolveram votar, né, de forma virtual. Então, assim, e tirando a oportunidade daqueles, como o senador Exalci, que apresentou mais de 2.000 páginas de relatório, e tirando a oportunidade dele votar. E o relatório foi rejeitado por 3-2, né? Ou seja, nós perdemos ali, na verdade, foi 4-3, perdão, 4-3, nós perdemos por um voto, né, o relatório, mesmo com todas essas falhas, mas ele trazia ali recomendações importantes, recomendação para acabar com o jogo do Tigrinho, recomendações de indiciamento de 16 pessoas, sobretudo influencers, que ganhavam com prejuízo das pessoas. Então, a gente teve a chance de aprovar o relatório e, pelo menos, dar um pouco de esperança para as pessoas de que normativas seriam feitas, mas não. O lobby agiu de forma poderosa e a gente perdeu ali por 4-3. E foi feio, porque esperaram, né, dar o quórum, ficou muito claro para mim que queriam acabar sem votação, né, esvaziar até na hora da votação, mas aí quando nós conseguimos senadores para dar o quórum, aí começou a mobilizar os outros para votar contra. Foi um show de horrores o que aconteceu na quinta-feira, é um capítulo para ser esquecido, mas expôs, né? Quem quiser ir para a história é só pesquisar e ver o que é que aconteceu naquela votação ali, que ficou feio para alguns colegas. Senador, há hoje uma grande expectativa em relação à sessão do Congresso Nacional em que haverá a instalação aí da CPMI do INSS. Tivemos até na semana passada a AGU, Advocacia Geral da União, promoveu ali uma DPF perante o STF para suspender eventuais ações judiciais que estejam em curso no Brasil, pleiteando a devolução aí desses descontos indevidos, né, do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Qual a expectativa do senhor para a instalação dessa CPMI? O Novo vai participar? Já indicou algum integrante? Como é que está a articulação aí no Senado para isso? Doutor Frederico, amanhã, ao meio-dia, está marcada a sessão do Congresso e é amanhã que o presidente Davi Alcolumbre ficou de ler. Ele empurrou até quando não pôde mais, amanhã não tem como empurrar, vai ser lida essa CPMI, e aí imediatamente, a partir do momento que é lida, a instalação
vai acontecer. Só que precisa os membros dos partidos de oposição em situação indicarem, né, as lideranças indicarem seus membros. Então, aí é outro capítulo. Você pode ter certeza que nós da oposição já estamos com a caneta na mão aqui para indicarmos imediatamente os membros. Já temos até os nomes, alguns nomes, né? Mas o governo Lula, que nunca quis essa CPMI, se pela de medo, né? Até agora, com exceção de um senador, assinou. Eu espero que eles indiquem também imediatamente, para não atrasar. Por muito pouco, doutor Frederico, Mariana, você que está nos ouvindo aqui no Entre Dias da Gazeta do Povo, por muito pouco, lá na época da Lava Jato, do Petrolão, que parece um escândalo menor do que esse que a gente vai ver pelos números que estão chegando, né? Já tinha muita gente presa. Já tinha mais de uma dúzia preso. Esse caso, estranhamente, nós não estamos vendo as pessoas serem presas. Olha só a quantidade de Porsche, de carro importado, de dinheiro que foi apreendido, de bens, e não tem ninguém preso. É um negócio muito estranho isso, né? Então, eu espero também que o governo Lula, que não quer essa investigação, já deixou claro, né, que não quer, que também não sabote essa CPMI usando o seu poder de fogo dentro do Congresso, a sua base. Eles não assinaram, assim como na época da CPI do dia 8 de janeiro, também não assinaram. Mas o que aconteceu na hora da instalação? Eles foram lá e ocuparam, né? E tomaram o relator, tomaram o presidente, botaram os membros para negar a votação de requerimentos importantes para a gente descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquela farsa do dia 8, naquela arapuca que foi montada, e o governo se beneficiou, o governo Lula, daquilo, né? Parece que deixaram aberto, escancarado para a turma quebrar, né? Então, a quem interessa aquilo, a quem serviu aquilo, talvez para liberar a perseguição, né? Legitimar a perseguição que já estava acontecendo com gente de direita e conservador. Porque ali no dia de domingo não tinha líder, não tinha tanque, não tinha arma, né? Não tinha nada, né? E pessoas de forma equivocada quebraram, que não tem prova do que elas quebraram, não tem prova, não mostra, não tem a individualização. Essas pessoas não tiveram defesa, não tiveram acesso aos autos, ao contraditório, né? Então, ali, quem quebrou tinha que pagar com a lei, de acordo com a lei, mas não. São 15 anos, 17 anos, enquanto a gente vê traficante, vê aí corruptos em 400 anos de prisão serem soltos. Então o Brasil está de cabeça para baixo, os valores estão invertidos. E eu espero que o governo Lula não atrapalhe de novo, porque o Tachad já viajou, já tirou férias. E amanhã nós temos deliberações sobre IOF, PDLs, para assustar isso, né? E o Tachad viajou, né? E ele dá umas declarações estapafúrdias, dizendo que, não, esse IOF não vai aumentar preço. Olha se não vai. Como? Tu acha que o empreendedor vai repassar para quem? Para a população. Já está aumentando. E aí ele viaja, tira férias. Mônica! Foi? Minha amiga tá com herpes zoster. Sem previsão de volta, tá? Porque diz que a doença passa. O governo só pensa que não vai. Como? Tu acha que o empreendedor vai repassar para quem? Para a população. Já está aumentando. E aí ele viaja, tira férias no meio de uma situação dessa. Então é um governo irresponsável, né? Um governo só pensa na eleição do ano que vem. A estratégia deles é ganhar tempo com populismo, quebrando o Brasil, né? Para tentar ganhar a eleição no ano que vem. Então, que a gente acorde, tem uma votação, doutor Frederico e Mariana, e você que está nos assistindo, que nós vamos precisar muito do povo brasileiro. Mas muito mesmo. Desculpa ter que fazer esse pedido, porque nós somos minoria aqui e precisamos ecoar esse grito de socorro para a população numa votação amanhã que está prestes a aumentar de 513 para 531 deputados federais. Isso é um escárnio,
né? Além de um custo aí de 65 milhões de reais por ano de salário, de benesses para esses deputados a mais, que a Constituição não prevê. A Constituição prevê que deve ter uma readequação. Alguns estados com o censo perdem e outros ganham, mas não, querem um jeitinho brasileiro para ninguém perder e outros ganharem, né? Então, é importante que a população saiba que, além desses 65 milhões diretamente, nós vamos ter um efeito cascata disso, porque vai ter mais emendas, né, dezenas de milhões para cada um, vai ter nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas dos estados, também a proporcionalidade dessa forma, né, sem fazer perda, aumentando. Então já tem matérias de veículos de comunicação mostrando o impacto de quase $1 bi. B de bola e de índio. Tu acha que quem é que vai pagar essa conta? É o governo Lula? É o Congresso Nacional? Não, é o brasileiro. Então nós temos o dever moral de rejeitar isso amanhã, e é importantíssimo que o brasileiro ele cobre os seus senadores de forma ordeira, educada, pacífica, mas cobre, enquanto é tempo, que amanhã está na pauta, está aqui, né? Não é mentira não. Olha aqui, está aqui, ó, está na pauta o item 2, né, que é o projeto de lei 177, que deveria ser 171, porque é um estelionato contra os brasileiros, no meio dessa crise, dessa irresponsabilidade fiscal que vive o Brasil, querer aprovar uma pouca vergonha dessa aqui, que vai dar um prejuízo para futuras gerações. E eu li aqui no plenário, Portugal tem 230 deputados federais. Olha só, anota aí, o Brasil tem 513. Eles querem aumentar amanhã para 531. O Uruguai tem 99, Mariana. A Espanha tem 350, doutor Frederico. A Argentina tem 257. Quer mais? Está aqui. Os Estados Unidos, a potência, grande potência mundial, tem 435. Né? O Canadá, onde o Lula está lá hoje, 343 deputados. Aqui nós já temos 513. Querem aumentar amanhã para 531. A gente tem que fazer uma força-tarefa no Brasil inteiro para que se peça aos senadores para rejeitar isso, porque aí a imagem já está ruim dessa casa. Se aprovar um troço desse, aí eu vou te dizer, aí tem que cavar um buraco, porque não dá mais. É verdade, senador. Aproveitando sua companhia também, é uma pergunta inclusive da Desirê Penhalba, nossa querida repórter em Brasília. O senhor vai participar na próxima manifestação pela anistia, no próximo dia 29, em São Paulo? A gente pergunta isso porque a gente estava discutindo aqui sobre mais um caso envolvendo presos do 8 de janeiro, o caso da Gisele, mãe de 7 filhos, e o PL da anistia engavetado. O senhor vai comparecer, vai incentivar o pessoal aí também? Como é que está? Com certeza, Mariana. A primeira pergunta, o primeiro programa tinha que ser no Entre Linhas a me perguntar isso, porque foi uma convocação desse final de semana, e eu estarei lá. Pode ter certeza que estarei junto com os brasileiros. É uma questão que transcende política partidária, é uma questão de dever cívico. E olha, a censura está batendo a porta da gente, essa decisão do STF absurda do marco aí civil da internet, do artigo 19, praticamente coloca um cabresto na gente. Nós precisamos gritar, nós precisamos nos manifestar, dizemos que não concorda com o que está acontecendo com os brasileiros, que estão sofrendo todo tipo de barbaridade com essa coisa do dia 8 de janeiro. Já deu, acabou, né? Nós temos que fazer anistia. Se pessoas que tiveram anistia, que pegaram em armas na época da ditadura, que sequestraram embaixadores, que estavam lá no exterior tomando champanhe e fumando maconha, por que esses brasileiros que estavam com a bandeira do Brasil, que estavam com a Bíblia, que estavam ali com batom, né, estão passando por isso na prisão, né? E os outros que foram para outros países, que foram buscar asilo político, estão passando todo tipo de perseguição lá fora do seu país, com a língua diferente, com o clima diferente, com a cultura diferente, né? Então é totalmente inverso, está errado
O Brasil não aceita esse tipo de coisa. O brasileiro é de bem. O brasileiro tem um sentimento de compaixão, né? E é hora dos brasileiros irem para as ruas. Então, eu acho que não só na Paulista, deveria ter no Brasil inteiro. Eu sou desse ponto de vista, né? Mas se foi convocado para a Paulista nesse momento, se não tiver na minha terra, no Ceará, vou falar com alguns líderes, mas eu vou estar na rua. Eu vou estar na rua, seja no Ceará, seja em São Paulo, eu vou estar na rua com os brasileiros, mas eu acho que cada estado deveria fazer o seu. Vou conversar com algumas pessoas nesse sentido para que a gente possa fazer no Ceará. Mas se não for possível, estarei na Paulista sim. Ótimo, muito obrigada, senador. Sempre muito bom recebê-lo. A gente espera sempre aqui